Capítulo 10 do livro do profeta Isaías diz assim: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos afligidos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. E o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? E a quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem mim, eles dobrar-se-ão entre os prisioneiros e entre os mortos cairão. Com tudo isso, não cessou a sua ira, mas a sua mão está ainda estendida. Ó Assíria, a vara da minha ira, a vara em sua mão é a minha indignação. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor te darei ordem, para que lhe roube os despojos e arrebate a presa, e que o ponha para ser pisado como a lama das ruas. Embora ele não cuide assim, nem o seu coração o imagine dessa maneira, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque ele diz: não são os meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes e Amate como Arpade e Samaria como Damasco? Como alcançou a minha mão os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não farei também assim a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que depois que o Senhor tiver acabado toda a sua obra do monte de Sião e em Jerusalém, castigarei então o fruto do arrogante coração do rei da Assíria, e sobre a glória da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque fui entendido, e eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. E a minha mão achou as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou grasnasse. Gloriar-se-á, porventura, o machado contra o que corta ele? Com ele corta? Ou presumirá a serra contra o que a move? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará fraqueza para seus gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. E a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por chama, que abrasa e consome num só dia os seus espinhos e as suas sarças. A glória da sua floresta e do seu campo fértil consumirá, desde a alma até o corpo, e será como que quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os que tiverem ficado de Israel e os que tiverem ficado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel. Em verdade, os que restarem se converterão ao Deus forte, sim, o remanescente de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos executará no meio de toda a terra. Pelo que assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não tenhas temor da Síria, com vara te ferirá, e contra ti levantará o seu bordão à maneira do Egito. Mas daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os destruir.
E o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como ele fez com o Egito. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Veio até a Aiate, passou até Migron, e em Micmas ele coloca a sua bagagem. Passaram desfiladeiro e se alojaram em Geba. Ramá treme, e Gibeá de Saul fugiu. Grita em alta voz, ó filha de Galim, faça que Laís ouça, ó tu pobre Anatote. Madmena se foi, os moradores de Gebim se ajuntarão para fugir. Ainda um dia parará Enobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Senhor dos exércitos, arrancará o ramo com violência, e os de grande estatura serão cortados, e os altivos serão humilhados. E ele cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá por meio de um poderoso. O capítulo 10 do livro do profeta Isaías vai falar sobre os pecados que são a destruição do povo. A Síria é uma vara que castiga Israel. E quem castiga Israel é Deus. Porque Deus, ele ensina aquele que ele ama. Deus, ele castiga aquele quem ele quer bem. E muitas vezes nós não aceitamos a disciplina, a correção, porque a correção do Senhor, ela dói, ela fere. A correção do Senhor, ela machuca. A correção do Senhor nos endireita. A correção do Senhor nos faz mais fortes, nos faz mais serenos, nos faz mais ativos contra o pecado. Quando nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, muitas vezes acreditamos que estamos fazendo o correto, porque muitas vezes nos sentimos injustiçados, muitas vezes nós nos sentimos oprimidos, ofendidos, mas o que realmente nós estamos fazendo? Porque as nossas visões, elas devem estar diante daquilo que eu faço para Deus e não para os homens. Porque nós devemos servir aos outros como se nós estivéssemos servindo a Deus. Nós devemos tratar o outro como se nós estivéssemos tratando a Deus. Porque tudo é criação de Deus. Todas as coisas foram feitas para a glória e louvor do nosso Deus. E Deus, muitas vezes, ele nos ensina a amar os nossos inimigos, porque quando nós amamos o nosso próximo, ele se constrange por causa do nosso comportamento. Quantas vezes você foi humilhado por alguém e esse alguém se aproximou de você e você o tratou bem? Quando nós geramos a mesma moeda para as pessoas, nós estamos falando para ela que nós consentimos ser iguais a ela, que ela está certa, que o comportamento dela é legal e que eu estou refletindo aquele mesmo comportamento, porque ela também faz assim. Claro que algumas pessoas, elas precisam entender o que fazem porque elas não enxergam. E muitas vezes, por não enxergar aquilo que elas estão fazendo, elas acreditam que estão fazendo o correto. E quando nós ensinamos as pessoas que, assim como somos maltratados, a vida vai ensinar aquela pessoa como ela deve tratar o outro. A vida vai ensinar as pessoas, a nós, como nós devemos tratar o próximo e queremos ser bem tratados. Se eu não trato bem o meu irmão, como eu vou ser bem tratada?
Como eu não estendo a mão para o meu irmão, como eu quero ter uma mão estendida? Muitas vezes não encontramos quem nos ajude, muitas vezes não encontramos ninguém no caminho, muitas vezes estamos feridos, caídos, machucados, mas será que estamos levantando pessoas? Será que estamos compartilhando o amor de Deus, a palavra de Deus? Será que estamos falando sobre quem é o Senhor? Porque muitas vezes a pregação que nos dizem é que Deus, ele é muito bonzinho. Deus aceita tudo. Deus, ele odeia o pecado. Deus, ele não aceita o seu pecado. Deus não aceita o seu mau comportamento. E se ele te ama, ele vai corrigir. E se ele não quer você na face dele, se ele já cansou, ele não vai querer a sua presença. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que a misericórdia do Senhor, ela é plena, abundante, mas nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos ordena, porque o Senhor, ele tem promessa para Israel, ele tem promessa para o povo de Israel. Ele é o único que tem poder de todas as coisas. O Senhor não quer o mal, ele quer o bem, mas para que nós possamos usufruir o bem, nós precisamos caminhar no caminho do bem. Nós precisamos desejar o bem, nós precisamos desejar os mandamentos, precisamos desejar estar no caminho reto, largar o pecado, pedir ao Senhor que nos afaste de todos os pecados para que nós possamos reverenciar a sua presença. Que Deus abençoe você com essa palavra, que edifique o seu coração e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.